Então, vamos mandar bem no Enem? E quem sou eu na fila do pão? Sou Gilmara, professora da rede estadual no Colégio Dide, Mãe Chapada. Tenho formação em letras com espanhol e sou professora, atuo como professora de língua portuguesa e redação e como professora de espanhol. Mas hoje nós vamos falar da prova de uma forma geral, tá certo? O nosso papo hoje vai ser sobre a estrutura da prova e como ler com propósito. Ler não apenas as questões de língua portuguesa ou o enunciado da redação, mas ler a prova de forma geral, com um pouco de propósito. A prova do Enem, ela é composta aí por 90 questões em um dia, mais 90 questões no outro dia e mais. No segundo dia nós temos, além das questões, temos a redação, que é uma dissertação. O que essas questões exigem da gente? Agilidade e resiliência são fundamentais para a gente responder. A agilidade é a capacidade que você tem de responder a prova em tempo hábil, em ler as questões, passar as questões para o gabarito, no dia da redação, fazer o rascunho da sua redação, passar a redação a limpo e terminar tudo isso no tempo hábil. Isso é preciso você ter essa agilidade. E a resiliência é a capacidade de você chegar lá no final da sua prova, nas últimas questões já, com a mesma energia e o mesmo gás da primeira questão. É você pegar cada questão com a mesma animação da primeira, de dizer, poxa, eu vou fazer bem essa prova e vou me sair bem. Então é preciso esses dois ingredientes para você se sair bem. A prova do Enem, é preciso que você, tem questões que vai exigir que você, deixa eu colocar essa câmera melhor aqui. É preciso que você interprete algumas questões e outras é preciso que você compreenda. E em alguns momentos vai ser necessário você ter tanto a habilidade de interpretação como de compreensão. Mas vamos diferenciar essas duas habilidades para você responder bem a prova. A capacidade de você interpretar, ela está fora do texto. Ela está no seu contexto de vida, no seu conhecimento de mundo. Então, ela vai estar fora da prova, fora do texto em si. E geralmente são questões que diz para você depreender, inferir, pede para você chegar à conclusão, ou a partir da leitura que você fizer, você vai interpretar. Então, a interpretação depende das letras de música, das músicas que você ouve, dos filmes, séries que assiste, do jornal, do telejornal, das páginas de Instagram que você segue. Que tipo de conteúdo você está consumindo hoje? Vídeos como esse, que vai fazer com que você tenha a capacidade de interpretar a sua prova. E a capacidade de compreender está no texto. É a sua capacidade de voltar no que foi lido, de lançar um olhar para o que está posto na prova e ser capaz de compreender o que está sendo dito ali. Então, geralmente, as questões que exigem de você a compreensão do texto vai falar sobre, segundo o autor defende que, de acordo com o texto informa, e aí são questões que vai exigir de você essa compreensão. Bem, vamos lá em como é que eu devo ler, então, a minha prova? Eu devo começar sempre pelo enunciado. Antes de falar sobre isso, eu queria trazer aqui uma ideia para a gente visualizar um pouco a prova. Então, a prova, ela é formada por blocos. Vamos pensar em cada questão como um monobloco estruturado em 3 partes. A primeira parte é o que a gente vai chamar de texto, que não necessariamente é um texto. Pode ser uma charge, uma tirinha, uma piada, uma receita, uma bula, uma letra de música, um poema, enfim, um trecho de texto literário, um texto de forma geral. Depois disso vem o enunciado, que é aquela parte que vai ligar
o que está sendo pedido na questão e o texto que foi apresentado. Então, esse enunciado e depois vem as alternativas. Vamos pensar nessas 3 partes. Eu sugiro que você comece pelo meio, pelo enunciado, que é justamente que vai ter aquilo ali de você saber se você vai interpretar ou compreender. Vai estar lá, leia, compreenda, interprete. Então, comece sempre pelo enunciado. Comece sempre entendendo o que está sendo dito ali. Destaque as palavras-chave desse enunciado, o que está sendo perguntado. Justamente se é para você depreender, se é para você interpretar, se está... Busque no texto ou a partir do texto. Destaque essas palavras-chave. Observe o que diz cada alternativa, da letra A até a letra E, que é que está dizendo ali. E aí você volta, enfim, para a leitura do seu texto. Se for um texto que é um fragmento de texto literário, encontre o tópico frasal, que geralmente é a frase mais importante de cada parágrafo, e que geralmente está no início de cada parágrafo. E se por acaso você encontrar trechos que geram dúvidas, faça uma interrogação e siga adiante. Isso tanto para enunciados como para a questão em si. Isso faz parte da sua capacidade de resiliência. É de você não se abater com a prova, de você não se abater com uma questão que você considera que foi difícil. Então, quando você estiver lendo, tenta descobrir a temática. Essa forma de você ler o enunciado, observar as alternativas, vai te ajudar basicamente nas provas de língua estrangeira. Encontre a ideia central da questão e faça marcações. Quando você estiver lendo sua prova, faça muitas marcações. Marque o que... Converse com a prova, dialogue se está sendo fácil, se está sendo difícil. Se você perceber que a questão é muito difícil, encontrar muita dificuldade, faça um fluxograma, faça um esquemazinho, mas tente responder primeiro o que você acredita que é fácil, que a partir dessa facilidade é que você vai poder ter gás, ter agilidade e ter resiliência para chegar até o final da prova confiando no seu estudo, confiando em você mesmo, na sua capacidade de resolver aqueles problemas. Então busque sempre fazer as questões que estão mais fáceis, deixe as questões mais difíceis para o final, busque dominar a leitura, as técnicas de leitura, para você se sair bem. Boa prova e mande bem no Enem. E a gente vai se ver de novo aí em outros vídeos para falar sobre a redação e sobre a prova de língua estrangeira, tá ok? Boa sorte!